Boa noite a todos. Estamos aqui para a conferência de abertura do 22º Encontro Regional de História da AMPU de Minas Gerais, e nós temos a alegria e a honra de termos como nosso conferencista de abertura o professor Sérgio Gruzinski. Sérgio Gruzinski, reconhecidamente, é um dos maiores pesquisadores sobre a modernidade e referência obrigatória em qualquer curso de história e de demais campos das humanidades. Possui uma formação que abrange múltiplos campos, como antropologia, paleografia e história, área em que fez o seu doutorado. É professor da École de Haute Études en Sciences Sociales de Paris, é diretor do Centre National de la Recherche Scientifique, que é o maior órgão público de pesquisa científica da França e uma das mais importantes instituições de pesquisa do mundo. Em sua vida acadêmica, morou em países como Itália, Espanha e México. É autor de uma vastíssima e reconhecida obra em que aborda, sob diversos aspectos, a história da América Latina, seus processos de colonização, globalizações, imaginário e mestiçagens, incluindo estudos sobre o Brasil, além, obviamente, dos estudos sobre o México, que marcaram durante mais tempo a carreira do professor Gruzinski. Em reconhecimento por sua magnífica obra, Gruzinski foi agraciado com premiações e títulos como Howard Klein, por seu trabalho de pesquisa em 1991. Em 2000, foi premiado como Cavaleiro da Legião de Honra Francesa e condecorado com a Águia Azteca pelo governo mexicano. Em 2015, tornou-se o primeiro historiador agraciado com o Prêmio Internacional de História do Comitê Internacional das Ciências Humanas, considerado uma espécie de correspondente do Prêmio Nobel da disciplina, por seu pioneirismo na reflexão sobre questões de história global e história transnacional. Entre seus livros mais conhecidos, todos eles publicados no Brasil e disponíveis tanto para consulta em bibliotecas como à venda nas livrarias, estão A Passagem do Século, de 1480 a 1520, As Origens da Globalização, O Pensamento Mestiço, A Colonização do Imaginário, A Guerra das Imagens, Que Horas São Lá no Outro Lado, América e Islã no Limiar da Época Moderna, As Quatro Partes do Mundo, A Águia e o Dragão, Ambições Europeias e Mundialização no Século XVI. Então, como eu já disse, é uma imensa honra ter o professor Sérgio Gruzinski como nosso conferencista de abertura. Agradecemos imensamente por sua tão gentil disponibilidade em aceitar fazer essa conferência e desejamos que, numa próxima oportunidade, esse encontro possa ser presencial. A conferência do professor Gruzinski tem como título Por que fazer uma história global nesse mundo globalizado? Muito obrigado, professor. A palavra é sua. Agradeço muito o convite e lamento as distâncias que nos separam e essa falta de contato com os colegas, com os estudantes, com os lugares e também com as comidas mineiras, tenho que confessar. Não? Queria dedicar essa conferência a um amigo e grande historiador mineiro, Eduardo França Paiva, a duas amigas e historiadoras também, Eliane Dutra, Júnia Furtado, que já há muito tempo me ensinaram a amar o Minas Gerais. Então, tentarei essa noite responder às duas perguntas contidas no edital desse encontro. A urgência de refletir sobre os papéis da história e do historiador na sociedade e a leitura que dela fazemos. As formas de pensar e produzir conhecimento sobre o passado que nos auxiliem a entender o mundo em que vivemos e os novos rumos da ciência histórica. Para introduzir essa palestra, gostaria de definir os limites da minha proposta. Nem desejo, nem posso indicar aos colegas e estudantes brasileiros a maneira como eles têm que fazer ou não fazer história. Vou explicar e definir qual é a minha perspectiva.
Sendo europeo, trato de entender en qué medida el pasado iberoamericano nos ayuda a los europeos a pensar a sociedades europeas contemporáneas, unas sociedades entendidas como parte integrante de un mundo irremediablemente globalizado. Minha proposta, experimentada nas clases, nos cursos de colegios e liceos franceses, é a seguinte. Considero que a perspectiva global nos permite superar as histórias nacionais, que foram dominantes no século XIX, no século XX e que resultam hoje antiquadas. Para mim, a perspectiva global é também uma maneira de não cair na história atlântica. Também uma história global permite abrir e oxigenizar os horizontes da história colonial. E, sobretudo, é incentivo para não ficarmos prisioneiros do espaço monográfico imposto pelos imperativos atuais, redutores e asfixiantes da tese de doutorado. Cabe acrescentar que a minha proposta, a de escrever e ensinar uma história global, não tem nada a ver com as modas historiográficas. Já há mais de 20 anos que estou explorando o campo da história global, multiplicando e diversificando provas, ângulos e abordagens. Explorei as 4 partes do mundo, os inícios da mundialização, escolhendo uma escala planetária, a do globo. Analisei tanto as conexões entre a Nova Espanha e o Império Otomano, quanto as conexões entre a China dos Ming, o México da época da conquista. Em 2014, apresentei minhas ideias sobre a história global em L'Histoire pour quoi faire, livro que uma importante casa editorial mineira queria publicar. No meu último livro, publicado em 2017, A Máquina do Tempo, estudei o processo de historicização dos passados do Novo Mundo. Processo apresentado como o início, o arranque de processo de mundialização dos discursos históricos europeus. Por fim, no livro por publicar em janeiro, uma conversa com um mestiço da Nova Espanha, analiso até que ponto um mestiço do século XVI, no México, conseguiu pensar o seu mundo aplicando novas categorias que articulam o nível global com o nível local, explorando como esse mestiço mexicano do século XVI viveu a mundialização ibérica no México. Pois bem, hoje todos temos uma razão poderosa e trágica para acrescentar uma perspectiva global às abordagens locais ou nacionais, ou seja, abordar os processos históricos a partir de uma contextualização dinâmica que supere os limites das histórias e das historiografias tradicionais. A pandemia que todos padecemos no planeta chama a nossa atenção sobre dimensões e dinâmicas que atuam em nosso presente, mas que existiam também no passado, bem que até hoje foram pouco analisadas e muitas vezes ignoradas. Pois bem, o que nos ensina esta pandemia? O que nos lembra o Covid? Eu diria 2 coisas. Por uma parte, que as mudanças locais não podem ser corretamente enfrentadas e ainda menos entendidas fora de uma visão global da história, que tome em conta as dinâmicas intercontinentais e interoceânicas e que insira a esfera local de maneira sistemática dentro dos processos de mundialização que sucederão-se desde o século XV. Por outra parte, no entanto, a fragmentação atual das pesquisas históricas, a compartimentação da cultura historiográfica dos acadêmicos, as rotinas nacionais e provincianas, todas se juntam, se ligam para apagar, para ofuscar essa dimensão global. Ainda mais, nos últimos 20 anos, as modas acadêmicas oriundas dos Estados Unidos, estudos pós-coloniais, subalternos para não citá-los, acentuaram
esta invisibilidade do global ao concentrar-se sobre temáticas de grupos ou sobre retóricas do discurso. Então, queria começar explicando e comentando a minha abordagem, respondendo a uma série de perguntas, sempre falando como historiador europeu. Porque a história da Iberoamérica, para mim, para os meus colegas, se apresenta, eu diria, se impõe como um laboratório excepcional e sem equivalência da história global. Eu diria que, primeiro, porque cronologicamente o processo de mundialização, na sua versão europeia e ocidental, ou seja, definido como o processo de conexão entre as quatro partes do mundo, teve início nos séculos XV e XVI com a expansão de Portugal e de Castela. Segundo, porque geograficamente o espaço continental e as sociedades humanas que enfrentarão esta mundialização foram principalmente as sociedades, os territórios das Índias, de Castela e do Brasil, dos portugueses. Terceiro, porque a riqueza, a diversidade, as fontes ibéricas e, insisto, indígenas, nos abre a possibilidade excepcional de observar nessa quarta parte do mundo, observar, analisar, reconstituir os arranques de um processo de mundialização que se desenvolveu conectando de maneira simultânea a Europa com a América, a Europa com a África e a Ásia, a África e a Ásia com a América. Ou seja, eu diria, a história inteira do continente americano é o fruto de todas estas conexões e choques intercontinentais. Quando eu falo de história, não me refiro à história ensinada nos livros, nas universidades, mas falo da história de cada um de vocês e de suas famílias. Falo do passado pessoal de todos vocês, por serem os herdeiros biológicos, físicos, culturais de pelo menos 3 mundos ou continentes. Por que falar de um laboratório excepcional? Nem todos os espaços, nem todos os passados se prestam à história global. A América dos Ibéricos, sim. Porque em nenhuma outra parte do mundo as potências e os imigrantes chegados de um continente, Europa Ocidental, tiveram que responder a tantos desafios simultâneos numa escala continental e interoceânica. Em nenhuma outra parte do mundo, tantas sociedades indígenas tiveram que reagir a tantas invasões e agressões. Vou dar 4 exemplos para que minha perspectiva fique mais clara, mais óbvia. São elementos, episódios evidentes, são evidências que acredito vale a pena lembrar para entender que aplicar modelos historiográficos europeus ao passados americanos é um beco sem saída ou um puro exercício acadêmico. Por quê? Porque espanhóis e portugueses tiveram que inventar novas formas de sociedade, as que chamamos de sociedades coloniais, que nem no princípio, nem na teoria nunca foram réplicas de sociedades europeias do antigo regime. No máximo, estas sociedades novas foram formas copiosamente modificadas, já que eram sociedades compostas por populações heterogêneas que nunca antes tinham convivido: europeus, índios, negros, mestiços, mulatos, asiáticos. Na época moderna, os ibéricos foram os primeiros a organizar sociedades coloniais. E que só depois, por sua vez, ingleses, holandeses, franceses, belgas exportaram e impuseram esse tipo de sociedade para colonizar boa parte, a maior parte do mundo. Outra característica, essas sociedades novas foram todas sociedades mestiças. Por outra parte, a difusão super rápida dos micróbios e dos vírus eurasiáticos e africanos na América foi uma das consequências mais imediatas da colonização. Isso todos sabemos. Essas epidemias não só eliminaram boa parte dos indígenas,
destruirão definitivamente ou desestabilizarão de maneira irreversível as sociedades indígenas. Para muitas partes do Brasil, faltam ainda estudos demográficos, parecidos aos que foram feitos no México nos anos 50 e 60 do século passado. Pois bem, é óbvio que, para avaliar o impacto das epidemias, precisamos de uma perspectiva global. Também para resolver a questão da mão de obra, precisamos desta abordagem. Como sabemos, as populações indígenas foram dizimadas, as coroas ibéricas decidiram organizar a deportação massiva dos africanos para as Índias e para o Brasil. Este transporte, que requeriu número enorme de barcos, companhias de comércio, movimentou muito dinheiro, criou conexões sem precedentes e muito cedo rotineiras entre a África e a América. Quarto exemplo para lembrar essa importância dessa visão, essa necessidade absoluta dessa visão global. Os ibéricos, como sabemos, migraram para o oeste, para o continente americano. E essa volta dos europeus para o oeste marcou um momento decisivo na história do meu continente. Por quê? Porque no século XVI aparecerão e consolidarão-se a ideia de Ocidente e o processo de ocidentalização, que corresponde ao projeto dos europeus de replicarem a Espanha, a França, a Inglaterra nos territórios americanos. Bom, todas estas evidências que todos, obviamente, conhecemos, que comentários nos podem inspirar? A necessidade, eu diria, de tomar em conta as múltiplas dimensões dos processos, esquecendo os velhos moldes nacionais. A história do México colonial não se explica sem a história do Pacífico espanhol. A história da Amazônia do século XVII não se entende sem conectá-la com a história da Guerra de 30 anos, como demonstrou claramente a tese do professor Décio Guzmán. É óbvio afirmar que o estudo dos fenômenos como as epidemias, a quase extinção dos índios, o tráfico dos escravos, a formação da sociedade colonial, exigem constantemente uma escala de reflexão e de pesquisa continental e intercontinental, porque articulam desde o início e constantemente elementos autóctonos, elementos ibéricos, europeus, africanos e asiáticos. O que quer dizer que os protagonistas são sempre múltiplos e que uma história que continua ignorando os mundos indígenas é tão carente como uma história que ignora os mundos africanos. Lembro que durante toda a época colonial, a população indígena permaneceu majoritária sobre o continente americano. Isso não quer dizer que temos que exaltar the Indian voice, como os nossos vizinhos do norte. Isso quer dizer que não podemos escrever uma só linha de história colonial ou da história do século XIX sem tomar em conta as populações indígenas. Uma perspectiva global, em outros termos, insiste sobre a necessidade absoluta de integrar, de incorporar todos os protagonistas. Pois bem, de certa maneira, não há nada novo sob o sol. Os grandes historiadores da economia, quando era estudante, como Brodel, Chonu, Charles Boxer, grandes historiadores do Brasil, como Fernando Novaes, Celso Furtado, Luiz Felipe de Alencastro, sabiam disso. Para estas gerações de historiadores, as dinâmicas econômicas significativas eram automaticamente intercontinentais. Operavam no Mediterrâneo, nos oceanos Atlântico e Pacífico. Estes historiadores produziam visões de conjunto e tinham reflexos mentais globalizantes que permitiam precisamente esse diálogo tão essencial com o presente. Mas hoje, no século XXI, nos damos conta que as forças, as dinâmicas promovidas pela mundialização ibérica do século XVI não se limitarão ao campo econômico
como Warszawa ou Fernando Novaes ou Chonu. As mudanças foram também intelectuais, foram sociais, foram culturais, foram religiosas. Ou seja, essas dinâmicas orientaram todas as dimensões da realidade, das vidas locais e dos passados ibéricos. Para que fique ainda mais claro a minha perspectiva, ocorre introduzir um último exemplo. Hoje chama muito a atenção o que definimos como a revolução digital. Fala muito da revolução informática. Pois bem, não cabe dúvida de que a revolução tecnológica introduzida pela escrita alfabética no continente americano, nas sociedades indígenas, que nunca tinham conhecido e utilizado uma escrita de tipo europeu, seja silábico ou fonético, essa revolução alfabética teve repercussões mentais, intelectuais, sociais consideráveis. Como efeito, hoje entendemos melhor que a difusão da escrita alfabética não só foi a manifestação do poder colonial, do poder metropolitano sobre o ultramar, ou da omnipotência divina, as sagradas escrituras. Mas essa difusão da escrita alfabética também trazia consigo a mudança irreversível das formas de comunicação e de interação entre os seres. Além disso, a globalização da escrita complicou-se com a imposição das línguas gerais fabricadas pelos missionários e das línguas ibéricas, o náhuatl, quechua, o tupi, etc. Obviamente, muitos índios não foram alfabetizados, mas todos viviam em sociedades basadas sobre a escrita e tiveram que aprender línguas gerais. A globalização alfabética foi uma das expressões mais duradouras da mundialização ibérica. Se acompanhou no México no período da difusão da imprensa. Por isso, numa perspectiva global, tem que ser estudada de maneira prioritária. No caso do Brasil colonial, os efeitos de não ter imprensa na época colonial acho que requerem novos estudos. Não se trata de um simples detalhe técnico para especialistas da história do livro. Hoje, repito, com a importância que nós damos à revolução digital, podemos entender que, talvez, a revolução alfabética, a chegada do livro no mundo americano no século XVI foi tão importante ou ainda mais importante da revolução que nós vivemos hoje em todo o planeta. Em poucas palavras, a perspectiva global volta a nossa atenção para mudanças em posições básicas que sempre operam na longa duração. Por isso a referência ao Chonu, ao Boxer, ao Novaes. A estandardização do nosso sistema cognitivo, os controles das memórias, a fabricação do passado local, a partir de modelos europeus, a definição colonial do papel dos sexos, são todos temas capitais para entendermos tanto o mundo contemporâneo como os mundos passados. Correlativamente, a eleição de uma perspectiva global leva a abrir, a oxigenizar o nosso campo de estudo e articular disciplinas que, às vezes, o historiador separa ou ignora. Juntar a história social, como a geografia histórica, articular a história da arte, como a história das ideias, e a geografia física, articular a história econômica com a história marítima, ou com a história da comunicação e dos processos cognitivos. Aliás, uma perspectiva global ajuda a entender por que as historiografias europeias e norte-americanas marginalizam a mundialização ibérica, revelando como o eurocentrismo nórdico escamoteia, apaga, oblitera os passados dos países do sul do planeta. Com efeito, a mundialização ibérica, a partir do século XV, nos apresenta uma série de perguntas específicas: mestiçagens, colonização alfabética e das formas de comunicação em sociedades não ocidentais, criação de sociedades multiétnicas. Todas estas perguntas são perguntas absolutamente atuais e requerem abordagens específicas.
Voltemos agora para a pergunta como reflexionar sobre o presente a partir do passado. Porém, de um passado analisado desde essa perspectiva global. Podemos estudar a mundialização a partir de testemunhos individuais e analisar como um indivíduo percebia o mundo, ou melhor, como ele percebia, captava, sentia o processo de mundialização. Cabe, então, explorar o interior dos sujeitos históricos, ou seja, o que chamaria as vivências dos protagonistas que nós encontramos nos arquivos. O processo de mundialização não é unicamente uma série de dinâmicas abstractas, globais, gerais. Para nós, para os colegas, os estudantes, uma dimensão fundamental é como cada está vivendo a mundialização, este processo. E acho que há uma maneira de ler os arquivos do passado que nos permite justamente iniciar um diálogo entre as atitudes, as reações da gente do passado e as nossas vivências, a nossa situação. Vou utilizar um trabalho que acabo de terminar e ainda para ser publicado na França. O título é Uma conversa com um mestiço da Nova Espanha. Se trata do caso do historiador, intérprete, empresário mestiço Diego Muñoz Camargo. Diego Muñoz Camargo era filho de um conquistador, a mãe era uma indígena. Diego nasceu na cidade indígena de Tlaxcala, no altiplano mexicano, ou seja, uma cidade de segunda, terceira importância. Ele nasceu em 1530. Diego nos deixa dois documentos excepcionais, a relação geográfica de Tlaxcala e uma história de Tlaxcala. Ambos documentos reúnem respostas às pesquisas ordenadas pela Coroa de Castela, pesquisas chamadas de relações geográficas e realizadas no início dos anos 1580. Bom, o que podemos descobrir nos textos do Diego? As reações de um ator local que passou quase toda a sua vida em Tlaxcala, que pertencia às elites da Nova Espanha e que experimentou as mudanças ocorridas no México, na América Central, dos oceanos Atlântico e Pacífico. Diego viveu todas estas grandes mudanças a partir da província e da cidade indígena de Tlaxcala, ubicada, como acabou de dizer, no centro da Nova Espanha. Por uma parte, podemos observar nos escritos do Diego o protagonismo constante e o potencial dinâmica da esfera local. O que é o local? O que é a esfera local para o Diego? Ele fala de pátria. A sua pátria é Tlaxcala. Como historiador, Diego detalha o processo histórico de formação do Estado pré-hispânico de Tlaxcala e logo descreve a formação da cidade colonial de Tlaxcala. Pois bem, esse local que ele estuda no passado, no presente, de maneira absolutamente dinâmica, um processo de constituição de formação. Esse local interage constantemente com uma esfera global, chamada por Diego de mundo. É a segunda categoria. Ou seja, a partir das fontes podemos observar como um indivíduo, um mestiço do século XVI, enfrentava o jogo complexo do local e do global. Como efeito, Diego vivia o que todos nós hoje experimentamos, de maneira consciente ou inconsciente, as contínuas tensões entre o lugar de vivência e todas as pressões externas que se exercem sobre nós. Pois bem, o que é a pátria, então, para Diego no século XVI? Nos dicionários castelhanos do século XVI, a pátria é, cito, o lugar em que a gente vive e nasce. Note-se que a partir do século XVI, para os ibéricos, isso é a revolução da mundialização, a pátria pode situar-se em qualquer parte do mundo.
A pátria pode ser Lisboa, como pode ser São Paulo ou a cidade de Tlaxcala. No século XVI, essa pátria tlaxcalteca tem que resistir às agressões dos colonos espanhóis, às pressões de uma economia colonial pilotada desde a metrópole, aos embates das epidemias. Porém, a esfera local não é nunca, isso também para nós hoje é importante, um espaço passivo. A esfera local reage constantemente, adaptando-se, a vezes fechando-se, outras vezes sometendo-se. O protagonismo da esfera local se observa em Tlaxcala na luta dos poderes locais para preservar uma relativa autonomia, em especial o predomínio dos caciques, e para preservar o controle indígena das terras. Pois bem, acabamos de ver o que é a pátria para o Diego. O que é o mundo? O mundo para o Diego, o que chamaríamos de esfera global. Primeiro, o mundo se percebe, se exprime, se formula através de uma visão católica. Para o Diego, o mundo é o universo dos cristãos. É a cristandade que se confunde com o domínio exercido pelo rei Felipe sobre as 4 partes do mundo. Porém, no mesmo tempo, o mundo é também o conjunto, percebido de maneira clara ou intuitiva, de estruturas, circulações, intercâmbios, interesses econômicos, espirituais, políticos compartidos que organizam a trama da mundialização ibérica. Para Diego, destacam-se como particularmente importantes as redes transoceânicas comerciais e burocráticas entre a Europa, a Ásia e a América. Sempre temos que pensar que esse mestiço passou quase toda a sua vida na cidade de Tlaxcala. Vamos dar um exemplo dessa tomada de consciência, ou seja, como esse Diego, esse mestiço, toma consciência da mundialização. Ele dá o Diego muita importância à história do gengibre, uma história de piratagem botânica e alimentícia. É uma anedota, mas ilustra absolutamente para mim o que é a toma de consciência de um processo de mundialização. Diego conta nos seus escritos como na metade do século XVI um grupo de navegadores, funcionários militares saídos da Nova Espanha, de Acapulco, cruzaram o Pacífico. Esses barcos mexicanos chegaram nas Ilhas Molucas dominadas pelos portugueses. Imediatamente, eles foram detidos nas Molucas. Logo enviados a Goa, capital portuguesa da Índia. Na cidade de Goa, cidade portuguesa, na que os mexicanos ficaram prisioneiros, eles roubaram a semente do gengibre. Logo voltaram para a Espanha, para as Índias. Por fim, nas Índias de Castela, aclimataram o gengibre e a produção começou a estender-se no México e nas ilhas do Caribe. Ou seja, nós podemos observar elementos clássicos da mundialização, a transição da piratagem em Goa, na Índia portuguesa, do contrabando à produção comercializada nas Índias de Castela, mas também podemos ver como todo este processo é um processo que dá a volta ao mundo e que fascina esse mestiço de Tlaxcala. Ou seja, ele é capaz de pensar o México, o Pacífico, a Índia portuguesa e também a chegada desse gengibre a partir da Espanha em Cuernavaca, uma região tropical da Nova Espanha. Pois bem, no meu livro, tentei explorar de maneira muito detalhada essas ideias, essas noções de pátria e de mundo, porque são noções que ritmam todo o relato do mestiço. E acho que quando a pergunta muito importante do seu encontro sobre que relação entre a história que nós podemos fazer hoje e o passado, acho que aí talvez podemos ter um exemplo dessa utilidade. Acho que tentando captar, entender como ele manipula local e global,
podemos também tentar entender o que significa para nós hoje esse global e esse local. E nós, como historiadores, temos um privilégio enorme, podemos viajar no tempo. O que os sociólogos, os econômicos que falam de mundialização não podem fazer. Nós podemos dizer, bom, em outros contextos, pero já com a mundialização ibérica, temos, não local e global, são termos anacrônicos, mas temos constantemente o binômio pátria-mundo. O que podemos observar rapidamente? Podemos observar que local e global, pátria-mundo, correspondem a representações. Ou seja, são coisas que existem na mente do Diego do Mestiço. São representações desenvolvidas, divulgadas pelos próprios atores da cena histórica. Não estou inventando local global no século XVI. Estou falando de pátria e mundo. Local e global não se trata de uma questão de espaço, de escala ou de tamanhos distintos. Melhor dizer, pátria e mundo são duas perspectivas concorrentes que podem ser antagônicas ou complementares. Além disso, a percepção do global muda com o espectador. Assim, o global percebido, concebido por Diego, corresponde à expansão do comércio ibérico, à dilatação contínua das fronteiras econômicas e espirituais, vista desde Tlaxcala. Essa variedade na percepção do global explica que no século XVI, a Ásia percebida a partir do México não se confunde com a visão madrilenha ou lisboeta da Ásia, nem com a visão dos limeños do Peru, que nutrem outras ambições e têm outros objetivos. Obviamente, a visão da Ásia, a Ásia portuguesa, a partir de Pernambuco ou de Minas, seria outra mais. No entanto, local e global não são unicamente percepções. A esfera global abrange uma série de conexões, de processos de integração, de incorporação, de mudanças, que não todos dependem da ação humana, a importância das epidemias no processo de mundialização, ou que não dependem todas estas mudanças dos europeus. Não devemos nunca esquecer ou minimizar o papel da China, da Ásia, da África, nesse processo de mundialização. Os europeus ibéricos não são os únicos atores. Tem outros atores, porque não estamos numa história imperial, não estamos na velha história colonial, estamos com outros horizontes. Me chamou muito a atenção também, sempre lendo esses textos do Diego, outra coisa mais. Em vez de ser espaços separados, independentes, distantes, local e global, seriam esferas que coexistem no seu âmbito cotidiano, que compenetram-se. Me explico. No México do século XVI, nós podemos observar a emergência de o que eu chamei de global interior, o que significa que o global está presente na vida local, através de edifícios, instituições, códigos de valores, modas, práticas, línguas, imaginários importados e até seres humanos. Assim, por exemplo, as igrejas edificadas, implantadas localmente, materializam in situ uma instituição com vocação universal, que regula as práticas religiosas, as relações familiares em todo o planeta, que define as crenças ortodoxas, difunde um modelo também universal de sexualidade, de família, modelo absolutamente estandardizado. Mas também a invasão da escrita alfabética explica que o global estivesse presente nas escolas dos frades, em todos os contactos com a administração espanhola, no documento oficial, as leis, uma cédula real e a presença local, próxima do global, nos documentos privados, testamentos, escrituras de compra-venda, a omnipresença da escrita alfabética e a materialização local, in situ, do global. Mas também a penetração do tempo europeu. A penetração do tempo europeu opera por meio dos relógios,
que multiplicaram-se nas cidades e vilas novohispanas. As vilas mexicanas adotaram o ritmo europeu das horas, que antes só tinha sido indicado pelo toque dos sinos dos conventos. Pois bem, na segunda metade do século XVI, o relógio é um dispositivo técnico que conecta o tempo local com o tempo universal da monarquia católica, ritma o andamento do trabalho colonial. Além disso, o relógio introduziu localmente a forma mais irresistível da dominação da mundialização ocidental, a máquina. O relógio é o equivalente disso. Já falei da invasão dos micróbios e dos vírus, que fez que o global estivesse presente no corpo sob a forma das doenças, e poderíamos dizer, infelizmente, que hoje o Covid, infiltrado no mais profundo do nosso corpo, é o global interior, que nos conecta com Wuhan, com Lisboa, com Paris, mais eficazmente do que o nosso celular. Outra manifestação do global interior foram as novas mercadorias que chegaram nos mercados indígenas. Basta citar o sucesso do consumo do vinho espanhol entre os índios mexicanos, o México trazendo ruína econômica e alcoolismo para eles e para elas. Por fim, podemos mencionar a manifestação física do global no seio da própria casa, a proliferação de uma nova humanidade, composta dos mestiços e dos mulatos, filhos da casa ou escravos domésticos. Isso que a manifestação eu diria, do global interior como global doméstico. Ou seja, não temos que imaginar, a partir do estudo deste passado, o global como uma coisa que seria em algum lugar por Madrid, por Lisboa, e o local que seria ou Tlaxcala, ou Cidade do México. A interpenetração e a complexidade justamente dessa situação no século XVI e da nossa situação também. Em outras palavras, até certo ponto, nós poderíamos sugerir que a incorporação indígena à modernidade hispânica, a incorporação indígena à colonização se desenvolveu através desse gigantesco processo de interiorização local do global ibérico. Ou seja, conceber a colonização como o que acontece localmente, forma de incorporação, interiorização de todos os elementos globais, escrita, seres humanos, relógios, dinheiro, vinho, mercadoria, que chegam das outras partes do mundo. E nessa perspectiva, talvez poderíamos repensar e renovar a inteira história colonial a partir de outras bases melhor adaptadas às nossas perguntas de hoje. A história nacional foi muito importante para o meu país, para os países europeus, para os países latino-americanos no século XIX, na época da construção da nação, tanto nas Américas como na Europa. Problema que o século XXI já não é o século XIX. Isso quer dizer que se nós, historiadores, não somos capazes de mudar as nossas orientações, temos o perigo grande de desaparecer, sobretudo nos contextos políticos que conhecemos, tanto nos Estados Unidos como no Brasil ou em outros países. Concretamente, sempre tentando explicar melhor, não? Como opera, como funciona este processo de incorporação, de interiorização. Acho que cabe distinguir muitas modalidades. Este processo opera através da imposição, obviamente. Imposição dos tributos, das formas de trabalho, das normas, das crenças oficiais do catolicismo. Esse processo opera através da apropriação, por parte dos artesãos indígenas que se apropriavam das técnicas ibéricas europeias. Assim, eles tornaram-se capazes de competir com os artesãos espanhóis. Esse processo de incorporação opera também através da demanda indígena, pelo vinho de Castela, pela carne, pelos cavalos, pela roupa europeia de lã, pelos chapéus, as armas de fogo, as espadas. Obviamente, quando falo dos índios, estou falando das elites indígenas, e a situação não mudou muito
hoje são sempre as elites dos nossos países que podem comprar as coisas de luxo que procedem de outras partes do mundo. Esse processo de incorporação, de interiorização, funcionou também através das mestiçagens, através dos sincretismos, no campo das crenças, da medicina, das marcas de prestígio, mas também das instituições, e eu diria de todas as dimensões da vida cotidiana. Em outros termos, a colonização ibérica procurou implantar, enraizar localmente os ingredientes essenciais do global ibérico, a Plaça Maior, as igrejas, os conventos, as casas reais, as prisões, pensando no mundo luso, o pelourinho que aparece é a manifestação do global, ou seja, até no interior do Brasil ou na Índia. No entanto, isso é importante lembrar, a inclusão numa esfera, num imaginário globais, não implica o apagamento do local. Por isso, o historiador tem que estudar as formas de resistências, de rechaço, de sabotagem, de distorção, que podem ser observadas localmente. Ou seja, a incorporação, mas essa incorporação pode ser também uma distorção e pode ser, em certos momentos, uma rejeição. Já falei muito e acho que é tempo de fechar, sobretudo com essa técnica tão artificial, essa técnica digital que nos permite para o espectador e também para o locutor a mesma plasticidade, a mesma flexibilidade. Queria fechar com uma coisa que talvez é a mais importante para mim. Escrever uma história global ou ensinar uma história global não é uma coisa do mundo acadêmico, é uma urgência didática. Ou seja, nós temos que, nós historiadores, temos a responsabilidade, não, de saber exatamente que tipo de passado podemos ensinar. E essa responsabilidade quer dizer que temos que ensinar um passado que tenha uma relação com o presente. Ou seja, não estou falando do mundo acadêmico, do nosso mundo, estou falando dos liceus, dos colégios, das escolas primárias. Não? É um mundo globalizado, que não, uma escola, que não dá aos alunos, primário, secundário, colégios, instrumentos para sobreviver no mundo colonizado, isso é uma história que já pode deixar de existir. Não? E para mim, a reflexão, por isso falava como europeu, a minha reflexão acompanha uma série de trabalhos, de experimentações com colégios, liceus no meu país, na França. Não? Porque, bom, a perspectiva global é fascinante, é muito complexa. Isso, o fato de abrir os horizontes desta maneira pode ser uma coisa bastante espantosa para os docentes e também para os alunos. Então, concretamente, como fazer para que essa perspectiva penetre o ensino da história? E queria só mencionar a última experiência que nós fizemos, a cidade de Nimes. Nimes é uma cidade do sul da França, uma cidade muito bonita, uma cidade importante na Idade Média, sobretudo na época de Luís XIV, o século XVII, XVIII, pela indústria dos tecidos, indústria textil. E essa cidade tem um museu municipal, um pequeno museu, não é o Louvre, não é o Museu d'Orsay, um museu que os turistas não visitam. Um museu muito interessante. Por quê? Porque nós organizamos a visita dos museus com as classes dos liceus, dos colégios da cidade de Nîmes. E que nós encontramos nesse museu de Nîmes. Nîmes tem uma coleção incrível de tecidos. Nîmes produzia tecidos para a França, para a Europa e para o Peru. Nimes importava, a partir do século XVI, uma tinta que se chama o carmesim
da cochonilha. O carmesim da cochonilha é uma tinta produzida no México, pelos índios mexicanos. Então, vocês podem imaginar, não? Os jovens, os estudantes no museu manipulando estas tintas e os professores explicando o que é uma sociedade colonial, o que é essa forma de tinta, o que é o trabalho indígena, como funcionava o comércio entre o México colonial e a França no século XVI. Ou seja, a partir de um objeto bem concreto, com uma cor bem visível, podemos desenvolver todo um discurso que abre a janela da história latino-americana, da história do México, da história indígena, da história do comércio internacional. Em outra sala, a gente que visita o museu pode examinar telas que se chamam nos Estados Unidos denim. É a tela o tecido que se utiliza para o Levi's. Bom, esse tecido foi inventado em Nîmes. Em inglês se diz denim. Denim é denimes. Outra vez, a partir desse objeto que eles têm em suas mãos, não? Podemos falar da produção em Nîmes, a chegada nos Estados Unidos, Lévi-Strauss, a moda, ou seja, a relação com a história da fronteira norte-americana, as modas do século XX, etc., etc. Outra vez, estamos fazendo uma história global. E outro exemplo mais, sempre nesse museu. Os ricos comerciantes de Nîmes investiam o seu dinheiro no tráfico dos escravos, como todos os ricos franceses no século XVIII. O museu tem os registros do dinheiro, da gente que investia dinheiro. Entre os nomes dessa gente figura o nome de Voltaire, ou seja, do príncipe dos filósofos das luzes. Isso permite para o professor de literatura e para o professor de história de falar das luzes, da filosofia, desse horizonte tão aberto e das contradições dessa sociedade, já que o Voltaire, que criticou o colonialismo, a escravidão, bom, não era completamente estúpido para o seu dinheiro, sabia que para ter mais dinheiro, melhor era investir no tráfico dos escravos do Mediterrâneo. O registro tem um nome. Os nossos estudantes podem ver esse nome, esse documento. Tem um contato com um arquivo da fonte histórica e, ao mesmo tempo, a possibilidade de debater, ou seja, de fazer perguntas e de propor respostas. Não? Isso é, para mim, é um trabalho muito difícil, mas um trabalho que é possível. No caso do meu país, temos a sorte de ter museus riquíssimos, mas vocês, mineiros, têm também museus riquíssimos. E, finalmente, nos damos conta, eu lembro agora essas igrejas de Minas com coisas da China, não? Ou cópias da China. Não? Ou seja, uma aldeia, uma pequena igreja isolada, ninguém, e na igreja a presença da Ásia. E isso, para mim, é muito difícil fazer que jovens se interessem por a história global de maneira abstrata. Mas explicar a esses jovens, você está vivendo em Nîmes, a história dessa cidade é uma história conectada com o México, com os Estados Unidos, com a África dos escravos. Isso permite arrancar, ou seja, iniciar uma certa mudança, outra maneira de conceber a história. E isso permite também à população francesa, que já não é mais uma população branca, que, bom, os negros que estão nos colégios, nos liceus, também, eles sentem essa implicação. Está falando da escravidão. Eles, esses negros de Nîmes, procedem da Martinica, Guadalupe, são os filhos dos escravos. Ou seja, podemos juntar, a partir de objetos no museu, uma série de elementos do passado. Obviamente, não podemos fazer toda a história do passado, seria, acho que para os jovens seria absolutamente inútil, mas podemos ensinar, não? Acostumar esses jovens a pensar
de maneira global, ou seja, a deixar de pensar de maneira provinciana ou de maneira europeia ou nacional, ou seja, de conceber que, desde o passado, outros países, outras culturas entraram nos seus passados. Não? Então, queria acabar essa conferência sobre esta experiência local e se outras experiências, porque acho que o problema, por lo menos em meu país, é a forma de gueto que constitui o mundo acadêmico. Ou seja, a dificuldade que nós temos na França para fazer que as novas perspectivas da história passem para o resto da população. E a coisa mais importante, ou seja, não pode, a responsabilidade social, acho, é a minha posição, que tem um historiador é fundamental, é mais importante do que a responsabilidade acadêmica, ou seja, primeiramente temos que ajudar a nossos colegas das escolas, dos colégios, a justamente não entrar na moda da história global, mas dar instrumentos, ferramentas para esses jovens, para poder sobreviver melhor num mundo muito complicado. E o Covid é uma manifestação dessa complicação. E isso se vai complicar ainda mais. Se nós não podemos, falo dos europeus, mas vocês também, ou seja, orientar-nos, não na zona local, mas também no mundo, acho que o futuro pode ser muito difícil. São essas palavras sempre insistindo sobre o fato de que queria compartilhar com vocês. Agradeço a todos vocês essa experiência francesa e europeia. Muito obrigado. Professor Sérgio Gruzinski, muitíssimo obrigado por essa magnífica conferência. Apesar de distantes, eu acho que fisicamente distantes, acho que a sua fala é um convite à aproximação, como sempre em suas obras. Perceber que as mesmas distâncias que nos colocam muitas vezes em lados opostos, elas também devem ser vistas e pensadas no sentido de aproximação, né? Pensarmos não apenas nas semelhanças, porque nem tudo é semelhante, obviamente, mas nas construções em comum, nas formas que temos de ver o mundo, né? Pensando como esses povos têm muito mais pontos em comum do que separações. Então, é um prazer ouvi-lo, né? Acho que não poderia ter sido melhor como conferência de abertura, a sua temática é absolutamente atual, né? E que ela sirva também como um sopro de esperança para que, tanto na França, quanto no Brasil, quanto no resto do mundo, nós possamos aprender a respeitar e a conviver com as diferenças entre os povos, entre as culturas, porque é apenas com essa união que nós vamos conseguir construir um mundo melhor para todos. Então, muitíssimo obrigado. Foi uma honra tê-lo aqui conosco. Não sei se mais algum colega quer falar alguma coisa. Bom, Ângelo, eu gostaria só de reiterar os seus agradecimentos ao professor Sérgio Gruzinski, que foi uma belíssima fala, né, para nós pensarmos esse momento, todos esses desafios que a história global nos traz, e no momento de uma pandemia, como é o Covid-19, todas as implicações, os desafios que essa pandemia nos traz, não para o campo de produção historiográfica. Eu trabalho com história das ciências, então eu tenho discutido muito essas questões relacionadas à pandemia e relacionadas a essas interações globais, os desafios que a pandemia nos traz. Então, mais uma vez, gostaria de reiterar os agradecimentos a essa bela conferência, e que, com certeza, ela nos trouxe muitos pontos para refletir acerca dessa globalidade, dessas questões que nos atingem hoje. Mais uma vez, obrigada, professor,
pela sua fala conosco. Eu também gostaria de agradecê-lo, professor, por essa gigante conferência. Realmente nos faz pensar muitas coisas, né, dessa relação pátria-mundo, das questões, né, relativas aí a essa interiorização, né, incorporação de diferentes elementos que põem em conexão esses diferentes mundos, né, a partir de um olhar que é também do que talvez a gente possa chamar das miudezas, né, do cotidiano, do que muitas vezes passa batido, né, ao olhar mais macro, né, dessas relações mundo. E, em particular, eu fiquei pensando, assim como Vanessa, eu acho que a fala do senhor permite pensar, né, questões que nos tocam, né, a partir de algumas questões que discutimos, e eu fiquei pensando, né, sobre a questão da história da imprensa, né, desse atraso, dessa não instalação da imprensa no Brasil. Eu tenho uma disciplina para alunos de jornalismo, né, e em algum momento a gente faz essa discussão. Então, eu acho que realmente o senhor tem razão, é uma questão que talvez valha, né, ser repensada. Então, muito obrigado, né, por essa conferência. Espero que possamos estar juntos no futuro próximo, né, que o senhor retorne a Minas Gerais. O senhor já expressou, né, que gosta da comida mineira, então que possa vir a Viçosa para que a gente possa colocá-lo em contato com uma iguaria que a gente tem muito orgulho da nossa universidade, que é o doce de leite. Não sei se o senhor conhece, mas agora tem novos sabores, então eu espero, né, que no futuro aí não distante o senhor possa retornar a Minas. Muito obrigada. Eu gostaria de seguir, né, o caminho dos meus colegas e agradecer o professor pela excelente palestra, pela excelente conferência, e gostaria de destacar mais particularmente a preocupação com o ensino, né, na educação básica. Eu acho que o senhor está coberto de razão sobre essa necessidade, né, de nós trabalharmos para a ampliação da perspectiva histórica junto à educação básica. A gente tem discutido questões como essa nos nossos cursos de ensino. Muitas vezes o nosso currículo é orientado para uma perspectiva nacional, mas que é um nacional racialmente definido e definido também de forma classista, né? Então a nação é um segmento específico da população brasileira e que é extremamente minoritário, e a ampliação dessa perspectiva pós-nacional, digamos assim, né, para pensar uma história global que conecte vários pontos vários continentes e consiga pensar esse global localmente, é uma necessidade urgente em todos os cantos, né? Então, aqui na nossa cidade, aí, enfim, em vários outros lugares, nós sempre temos recursos para pensar esse global na nossa prática cotidiana, né? Uma atividade que eu considero interessante para a educação básica, por exemplo, é pedir aos alunos do ensino Fundamental 2 que vejam como a globalização acontece na casa deles. E aí, se a gente for olhar as etiquetas das nossas camisas, a gente tem uma blusa que foi produzida no Vietnã, outra que foi produzida na China, outra que foi produzida em São Paulo, outra que foi produzida... Enfim, está na nossa vida de um jeito que a gente muitas vezes não percebe, né? Agora, e aí fazer essa conexão com o passado, como o senhor chamou a atenção, nos ajuda a perceber como esse mundo que a gente vive foi construído, né? E muitas vezes nós obliteramos algumas bases dele em favorecimento de outras, mas que podem ser retomadas no nosso dia a dia, né? Na forma como nós nos relacionamos com as coisas atualmente. Então, considero que a fala do senhor tem muito a contribuir para as nossas reflexões aqui nos nossos cursos e para o alcance maior das atividades, né, que enquanto professores de história, em contato com professores de história da educação básica, nós temos a obrigação de realizar, ampliar o nosso escopo de comunicação. Muito obrigado. Professor, muito obrigado, então, mais uma vez, já que a professora Patrícia falou do doce de leite, que, de fato, é um espetáculo, até para pensar também a globalização, né, já que... Vocês são sádicos. O sabor do doce de leite agora é com café, então isso já dá um pouco
a dimensão da Exatamente. globalização. E fica absolutamente certo que em janeiro eu estarei aí e levarei o doce para o senhor, tá bom? Prometido, Muito bom. prometido. Não, agradeço muito a oportunidade. Espero que poder estar com vocês no futuro próximo. Muito bem, muito obrigado. Boa noite a todos. Espero que continuem aproveitando nos próximos dias as atividades do nosso evento. Até logo.